Bom, então, como eu havia dito anteriormente, hoje nós vamos falar de negociação de títulos, tá? A negociação de débitos, gerando novos títulos, ok? Para que a gente tenha, então, a facilidade de controle do que já está pendente. Então, às vezes, o pai vai até a instituição, porque tem determinado número de débitos em aberto, tá? Determinado número de débitos em atraso, e ele solicita, então, uma possível negociação. A instituição vai definir com esse pai ou esse responsável financeiro a quantidade de parcela e determinados outros critérios para esse parcelamento, tá? Levando em conta que tudo isso é combinado entre a instituição e o pai. E aqui no sistema a gente vai mostrar como isso é feito, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando existe determinado número de débito em aberto, para a gente saber o que está em aberto, é a consulta de título do aluno. Então, a gente vai utilizar, tá, no módulo recebimento, a consulta do aluno. E como vocês podem ver no manual que está na tela, o sistema vai listar para a gente em amarelo os débitos que estão em atraso, tá? Então, agora eu vou passar aqui para o sistema. Bom, então no nosso módulo de recebimentos, a gente tem a tela de consulta. E eu vou fazer exatamente a busca do mesmo aluno que eu utilizei como exemplo, tá? Bom, então aqui na nossa tela de consulta, a gente consegue acompanhar os débitos em aberto que estão com a cor amarela, tá? Então, aqui eu tenho meu aluno de exemplo e tenho alguns meses de débitos em aberto para ele. Como é que a gente vai tratar, então, a negociação de título? Existem, então, duas formas que a gente pode negociar isso. Uma delas que a gente vai utilizar é cheque, a outra é boleto, tá? Para fazer uma negociação, a gente vai utilizar a opção de baixa múltipla do módulo de recebimentos. Aqui a gente vai informar o aluno, tá? Ou o responsável, se for o caso, e selecionar os débitos dele. Eu vou pegar aqui, então, alguns meses para exemplificar, tá? Então, a gente vai selecionar aqui vários débitos que já estão em aberto, ok? Para fazer a baixa múltipla. A gente vai informar também qual conta caixa vai ser feita essa baixa. Selecionado, então, os débitos, eu selecionei aqui até o mês 5 de 15, vou clicar aqui na opção de baixa negociada, ok? Ao clicar nessa opção, o sistema vai trazer para mim aqui a tela de forma de pagamento. Aqui a gente vai informar qual a quantidade máxima de parcela que essa negociação pode ter, tá? A data de referência, o sistema sempre traz a data atual. Então, ele vai pegar a data do computador, que é a de hoje, dia 23, e vai usar como referência. Então, o que ele está falando? Que ele está considerando multa e juros desse aluno até a data de hoje. Em seguida, nós vamos ter um campo de valor pago à vista. Se o pai tiver pago algum dinheiro à vista, a gente vai informar aqui nesse campo. Se não tiver pago não tiver dado nenhum valor de entrada, não tiver pago nenhum valor à vista, a gente informa como 0, tá? No meu exemplo aqui, eu vou informar que foram pagos R$500 à vista. Em seguida, nós temos que informar a quantidade de parcelas, tá? Então, eu vou supor que eu estou dividindo o valor total desse pai em 5 vezes, ok? E aqui a data para o primeiro vencimento.
Bom, o primeiro vencimento, ele vai vincular a primeiro valor que a gente lançar. Como o pai está pagando R$500 à vista, no meu exemplo, eu vou deixar o vencimento como 23/9, que é a data de hoje, ok? Feito esse procedimento, a gente vai clicar aqui em calcular, na parte superior da tela. Quando a gente clica em calcular, o sistema vai informar que os dados alterados serão perdidos. Como a gente ainda não inseriu nenhuma informação de parcela, não tem problema. A gente vai clicar em sim e o sistema vai calcular para a gente as parcelas. Então, o que ele fez aqui? Ele mostrou para a gente qual o dia, né, a data de vencimento de cada parcela. Em seguida, o valor a pagar. Tá? O valor que eu informo que é pago à vista, ele considera como valor zero e coloca aqui para mim a data do lançamento, tá? A data do primeiro vencimento. Como eu informei que eu queria dividir isso em 5 parcelas, ele gera para mim as outras 5 parcelas que ficaram do valor restante da dívida, ok? Bom, aqui então eu tenho o meu primeiro vencimento, meu primeiro lançamento de parcela que foi pago à vista. Então, o que a gente tem que fazer? A partir daqui, a gente tem que tratar cada uma dessas parcelas, tá? Se a gente recebeu isso em dinheiro, a gente tem que alterar, então, o tipo do título para dinheiro, ok? Então, a gente clica aqui no editar, na lateral direita da tela de forma de pagamento. Ele vai habilitar para mim aqui o campo de tipo de título e eu vou passar o tipo do meu título para dinheiro, porque eu informei que foi à vista. Quando eu faço isso, ele desabilita o número do título, porque ele entende que, tratando-se de dinheiro, a gente não tem número de título para ser cadastrado. Então, eu altero a minha primeira parcela, venho aqui e clico na opção de confirmar. Feito isso, eu tenho que tratar o restante das minhas parcelas, tá? Então, aqui, eu vou fazer de 2 formas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como que a gente trata o cheque, tá? E, em seguida, nós vamos fazer um exemplo com boletas. Primeiro, vamos tratar, então, como cheque. Eu vou editar aqui a minha parcela 1. O tipo do título já está como cheque. O sistema vai me pedir o número desse título. Eu vou informar o número do cheque, tá? Aqui eu vou colocar como cheque de número 1. Ele vai perguntar quem é o emitente do cheque. Então, eu vou falar se é o aluno ou o responsável financeiro. Quando eu coloco o responsável financeiro, ele automaticamente coloca como emitente o responsável financeiro deste aluno e preenche com o CPF desse responsável. Logo abaixo eu tenho o campo para colocar o banco, que eu estou lançando o cheque, qual que é a agência e o número da conta. Colocadas essas informações, eu vou vir aqui e clicar na opção de confirmar. Então, eu estou confirmando que a minha parcela 1, com vencimento em 23/10, vai ser pago com um cheque que tem como número 1, o emitente é o responsável financeiro e logo abaixo os dados, então, do responsável financeiro do meu aluno, bem como os dados de banco, agência e conta responsáveis por esse cheque. Vou clicar aqui em confirmar. O sistema já vai trazer para mim aqui para a segunda parcela. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Quando eu clico em editar, o sistema já coloca automaticamente cheque e já coloca o número de título 2.
considerando que a primeira parcela foi o título 1, a segunda, o número do cheque, seria 2. E ele vai atribuir o restante da tela igual o da parcela anterior. Tá? Feito isso, eu vou clicar em confirmar mais uma vez, vou editar minha próxima parcela, vou confirmá-la também. Aqui eu vou utilizar as nossas duas últimas parcelas para fazer a demonstração de como é tratado no caso de boleta bancária, tá? Então, aqui a minha quarta parcela, eu vou editar ela e o tipo do título eu vou colocar boleta. Ele vai apagar o número da autorização e eu vou aqui confirmar essa alteração. Com a minha parcela de número 5, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou passá-la para boleta e vou, então, confirmar a minha operação. Tá? Bom, coloquei, então, aqui o tipo de título de cada parcela. Fiz o preenchimento do restante da tela com todos os dados necessários e agora eu vou confirmar a minha operação. Então, depois que eu confirmo a forma de pagamento, os títulos, datas e demais dados dos tipos de título, eu vou clicar no OK, aqui na parte superior da minha tela. O sistema vai baixar, então, os débitos que eu havia selecionado e vai emitir a pergunta se deseja que seja impresso o recibo, tá? A gente pode imprimir ou não o recibo dessa negociação. Lembrando que o recibo do GIS, ele é um documento personalizado. Então, a instituição que ainda não tiver recibo personalizado no sistema deve entrar em contato com o suporte, solicitar a personalização e mandar para a gente um modelo do recibo que a instituição já utiliza, tá? Aqui eu vou colocar como não, porque a gente não vai imprimir esse recibo. Quando eu clicar em não, vocês podem observar que os débitos não vão mais aparecer aqui na tela. Olha, do 5 para trás, até janeiro, ele já não vai aparecer. Então, o sistema vai me informar que o registro de baixa múltipla foi efetuado com sucesso e eu vou clicar em OK. Agora, o sistema trouxe para mim apenas os débitos em aberto do aluno que eu utilizei, que trata do mês 6 em diante, ok? Bom, a negociação, ela não é apenas a baixa com determinado título, tá? Quando a gente faz essa baixa, ele retira o débito da tela, porém, ele gerou um título novo, tá? No nosso caso, ele gerou um título para cada cheque e um título para cada parcela de boleto. Então, a gente tem que lembrar que, posteriormente, esses títulos têm que ser tratados, tá? No sistema. Como a gente faz o tratamento desses títulos? Agora eu vou fechar aqui a minha tela. Como eu utilizei cheque e boleto, eu vou ter aí dois tratamentos diferentes. Primeiro, tratando-se o cheque. Quando o cheque é compensado, a gente tem que alterar a situação dele. Então, ele está em aberto e a gente tem que passar ele para quitado. Bom, então como a gente vai fazer esse tratamento aí da situação do cheque? Aqui na nossa opção de recebimentos, baixa, nós vamos fazer a alteração de situação de título. Então, é alterar a situação de títulos, tá? Feito isso, selecionando essa opção, o sistema vai abrir para a gente essa tela. Aqui nós temos alguns filtros que devem ser informados de acordo com a necessidade do momento, ok? Como eu estou usando um aluno em específico como exemplo, eu vou colocar aqui o meu aluno.
Eu também sei que o cheque dele está em aberto. Então, a minha situação vai ser em aberto. E eu também sei que ele me pagou em cheque. Então, aqui na lateral direita, em tipo de título, eu vou selecionar cheque, tá? Existem alguns outros filtros na tela que podem ser preenchidos. Como eu havia informado anteriormente, isso vai da necessidade daquele momento. Então, se você quiser, por exemplo, filtrar por data de vencimento, você pode colocar a data inicial e a data final, tá? Eu não vou informar a data porque eu quero que seja exibida na tela todos os cheques relacionados à negociação desse aluno, ok? Fiz o meu filtro, então, com aluno, situação e tipo de título. Agora eu vou vir aqui e vou clicar no OK. Quando eu clico em OK, ele traz para mim, então, aqueles 3 cheques que eu havia informado que seriam utilizados para os pagamentos. Então, o primeiro, com vencimento em 23/10, o segundo, 23/11, e o terceiro, em 23/12. Aqui na primeira coluna eu tenho o número do meu documento. Como nós estamos apenas usando exemplos, os números ficaram simples. Levando em consideração cheques reais, esse número vai ficar um pouco mais extenso, porque normalmente o cheque ele tem N números, né, que fazem a sua composição. Então, chegou no dia 23/10, por exemplo, entrou na conta da instituição esse valor referente a esse cheque. Como ele está em aberto, eu tenho que passá-lo para cheque compensado, tá? Ou quitado. Aí vai depender da situação que cada instituição tem aí cadastrada. Então, como que eu faço esse procedimento? Eu vou selecionar aqui o meu cheque. Aqui na parte inferior da tela, eu tenho que informar em qual conta esse cheque entrou, tá? Então, pode ser uma conta bancária qualquer. Qual a nova situação desse meu título? Então, ele está em aberto, agora eu quero que ele receba a situação de cheque compensado, que automaticamente já é um tipo de situação quitado. E logo abaixo a data da situação. A data da situação vai sempre trazer a data atual, tá? Bom, supondo-se que isso seja no dia 23/10, essa data aqui vai estar como 23/10. O histórico da situação traz como texto o mesmo nome da situação. Porém, esse histórico ele pode ser completado manualmente. Então, se houver qualquer outra observação que seja necessária nesse histórico, a gente pode digitar aqui manualmente, tá? Então, eu estou exemplificando aqui para vocês como que funciona essa digitação. Informei em qual conta caixa ou banco, né? Isso foi compensado, informei a minha nova situação, alterei o meu histórico de acordo com a minha necessidade, eu vou clicar aqui em OK. Agora vocês podem notar que o sistema já não apresenta mais na tela aquele cheque que eu alterei a situação dele, tá? Ele apresenta para mim os outros 2 que restaram. Eu vou fazer o mesmo procedimento nos demais meses. Se o meu cheque for compensado, eu altero a situação dele para compensado. Ou se ele for devolvido, por exemplo, eu posso ter aqui também uma situação, tá, de cheque devolvido, que vai servir para que eu tenha registro de que esse cheque foi devolvido, ok? Então, isso a gente está falando do tratamento daqueles cheques que foram utilizados lá na negociação, tá? Eu fiz também 2 parcelas negociadas com boleta. Bom, em primeiro lugar, para a gente fazer a emissão de boleta de negociação,
a gente precisa que esse layout já esteja configurado no sistema, tá, gente? A boleta de negociação, ela não é a mesma da boleta de mensalidade comum. Existe um local no sistema onde é configurado um layout específico para negociação, tá? Caso a instituição ainda não utilize esse tipo de boleta e necessite utilizar, entre em contato com o nosso suporte, solicita a configuração de layout de boleta de negociação e, a partir daí, vocês já podem utilizar essas boletas para cobrança de negociação. Quando a gente já tem esse layout, a gente precisa, então, emitir essa boleta para entregar para o responsável. Então, a gente utiliza a opção de boleta e a gente utiliza essa opção de laser para negociações. Tá? O sistema vai abrir para mim esta tela, ok? Como eu utilizei um aluno como exemplo, eu vou informá-lo aqui novamente. Lembrando que, se eu não informar aluno nenhum, o sistema vai gerar todas as boletas de negociação que existem, tá? Bom, então aqui nós vamos selecionar um banco, tá? Uma conta corrente, que já vai estar previamente cadastrada, e o tipo de documento. O tipo de documento que eu vou usar é a boleta. Fiz o preenchimento do meu filtro, eu vou vir aqui e vou clicar em OK para que o sistema gere essa boleta, tá? Bom, então aqui, demonstrando para vocês a situação que eu falei anteriormente da boleta, como é que a gente sabe se existe um layout para ela? Quando a gente pede para emitir a boleta, o sistema vai informar que não existe layout para aquele banco e que o mesmo deve ser criado no cadastro de bancos. Então, se você quiser verificar se você já tem essa boleta pré-configurada naquele banco, basta seguir esse procedimento. Agora eu vou limpar a minha tela e vou fazer a emissão através do banco que eu já tenho aqui pré-configurada essa minha boleta. Quando eu clico em OK, então o sistema vai gerar para mim aqui a minha boleta, tá? Então, todas as informações de instrução de pagamento, cedente, nosso número e etc., vão depender do cadastro da instituição com o banco, tá? Por isso que a gente tem que ter essa configuração de layout. Existem cadastros que são únicos de acordo com cada empresa e que são necessários para essa configuração. Mas aqui, como exemplo, eu gerei a minha boleta com o valor de R$ 488, que é a minha parcela desse aluno que vence em 23/1. Se eu passar para a próxima, eu vou ter a parcela de 23/2, tá? Nós temos aqui uma dúvida a respeito da baixa negociada. Deixa eu verificar aqui qual é a dúvida. Bom, então, respondendo aqui a dúvida da Bruna, se quando o cheque é devolvido, quando a gente altera a situação dele para cheque devolvido, se o débito volta para o cliente ou não. O primeiro ponto que a gente tem que focar nessa situação é: receber por cheque é uma opção da instituição, tá? Vocês podem receber por cheque ou não. A partir do momento que você recebe por cheque, você está declarando que aquele débito foi de fato quitado. O título do cheque pode sim ser devolvido, porém o débito não vai voltar para a tela de consulta do aluno. O título vai continuar no sistema, lançado como em aberto ou como cheque devolvido, situação em aberto, e a instituição tem que tomar as medidas cabíveis para fazer a cobrança disso do responsável por aquele aluno, tá?
Para que o débito volte para o aluno, para que o débito volte para a tela de consulta do aluno, só é possível se houver um estorno da negociação. Tá? Então, a gente exclui aquela negociação e o débito volta para o aluno. Frisando mais uma vez que o recebimento por cheque é uma opção da instituição. Tá? Existem leis que amparam que a partir do momento que você fez aquela negociação, o débito está quitado e você tem que cobrar o título que ficou em aberto. Então, é de total responsabilidade da instituição fazer a cobrança desse cheque, mantendo aquele débito quitado. A partir daquele momento, não é mais uma cobrança do débito, e sim do título. Tá? Alguma outra dúvida a respeito dessa alteração do título, ou até mesmo a respeito do lançamento e geração de boleta? Caso haja alguma dúvida, vocês podem enviar para a gente através do chat e nós vamos respondê-la aqui. Caso haja alguma dúvida, o chat que está recebendo as perguntas, ele aparece aí na lista para a gente como AIT Sistemas, parceira dos educadores, tá? Bom, nós vamos dar prosseguimento aqui Nós vamos prosseguir com o nosso evento, tá? Com os demais passos. Caso haja alguma dúvida, a gente interrompe para poder responder. Então, dessa forma, nós vamos fazer o tratamento do título em aberto, do débito em aberto, tá? Que vai ser negociado, ok? E a gente tem um relatório para que a gente possa acompanhar isso, ok? Aqui, então, no menu de recebimentos, na nossa opção de relação de pagamentos, a gente tem a opção de negociados. Através dessa tela, a gente consegue gerar um relatório com os nossos débitos negociados, tá? Aqui, mais uma vez, eu vou pegar um aluno como exemplo, que é o aluno que eu já estou utilizando para demonstração para vocês, tá? Aqui existem alguns outros filtros, como a data da baixa, vencimento do título e etc. Como eu vou utilizar só um aluno, eu não vou colocar outros filtros para que o relatório não fique muito simples, tá? Eu vou selecionar aqui o meu layout, então eu posso utilizar o layout padrão ou um personalizado. Lembrando mais uma vez que todo layout personalizado deve ser solicitado junto ao suporte da AIX. O tipo do meu relatório é o analítico. A ordem que eu quero que ele seja exibido é a data de vencimento. E aqui eu tenho que falar qual tipo de baixa eu quero visualizar. Então, eu estou selecionando aqui a minha baixa negociada para visualização. Logo em seguida, tem os tipos dos títulos que eu quero também visualizar. Aqui eu vou deixar todos marcados, tá? E vou marcar qual a situação eu quero que seja emitida nesse relatório. Eu tenho a opção de quitado ou em aberto. Eu vou gerar com as duas opções para poder mostrar para vocês como que fica esse relatório padrão, tá, gente? Lembrando que a gente está falando do padrão. O personalizado pode ser alterado de acordo com a necessidade da instituição. Então, eu tenho aqui informando o meu valor de R$500 com a situação liquidada na data de 23/9, o meu tipo de título foi dinheiro. Para esse mesmo aluno, eu tenho mais um cheque que já está compensado, a data da situação, o tipo do título, que é o cheque, banco, agência e conta, aqui o número do meu título e o valor dele, tá? Então, esse aqui é aquele cheque que a gente alterou a situação. Tenho também os meus dois outros cheques, tá? Com o número de título 2 e 3 no mesmo valor. E aqui tenho as minhas boletas. Então, aqui o tipo do título boleta, a situação em aberto, o título, tá? E o valor desse título. Como eu estou utilizando apenas um exemplo, o meu título fica zerado, tá? E através, então, desse relatório, eu consigo fazer o acompanhamento do que eu negociei.
Bom, a questão das boletas. Como é que a gente vai baixar essas boletas? A baixa dessas boletas é realizada pelo mesmo procedimento padrão do sistema para baixa de boleta. Quando a gente vier aqui em recebimento, baixa, cobrança, importar o arquivo de retorno, esse arquivo que vai ser lido vai fazer a baixa automática daquela boleta. Então, aquele título do tipo boleta não precisa ser alterado manualmente. A partir do momento que a gente fizer a leitura do arquivo de retorno, desde que essa boleta esteja nesse arquivo, o sistema faz a alteração automaticamente e ela passa para quitado, ok? Temos aqui mais uma dúvida. O Marinho está perguntando: quando a parcela muda para outro ano, devo entrar com um período letivo diferente? Ou no ano matriculado? Bom, aqui, Marinho, nas nossas telas, tanto na nossa tela de consulta, quanto na nossa tela de baixa, a gente tem na lateral direita a opção dos períodos. Então, se você tiver dúvida em qual período o aluno está, basta que você marque o próximo ou o anterior também, tá? E quando você der o OK, o sistema vai trazer para a gente os débitos relacionados àqueles períodos que a gente selecionou, tá? Então, todos os débitos, tanto do período que já passou quanto do período atual, vão ser listados na tela, ok? E aqui, na nossa tela de baixa múltipla, temos a mesma situação. Aqui a gente tem mais uma vez os períodos letivos cadastrados no sistema e a gente vem marcando de quais períodos letivos a gente quer que sejam considerados débitos para essa baixa múltipla. Ok? Bom, temos aqui a pergunta do Ziel de como deve ser feito na baixa para utilizar a opção de cartão de crédito. O cartão de crédito, ele vai ser igual o cheque, tá, gente? A única diferença é o nome do título mesmo e a questão de que o cheque, a gente informa o número do cheque, tá? E para o cartão, a gente informa o número de autorização. Ok? Mas esse é o mesmo procedimento. A gente coloca o título como cartão de crédito e informa o número da autorização. Tá? Quando esse valor entrar na minha conta, eu vou novamente na minha alteração de situação de título, vou selecionar esse cartão de crédito, ele vai estar lá como em aberto, e a gente passa ele para situação de quitado no sistema, tá? Então, como eu havia dito anteriormente, é a mesma situação do cheque, mudando apenas o nome e o número de referência que é passado no cadastro da forma de pagamento daquela negociação, ok? Bom, temos também aqui uma pergunta da Natália. Gostaria de saber como ficam as mensalidades quando é parcelado através do boleto. São geradas novas parcelas? Bom, Natália, conforme eu havia dito anteriormente, a partir do momento que a gente baixa o débito, ele deixa de ser um débito para o aluno e passa a ser um título, tá? Então, o sistema vai cadastrar um título para essa boleta. Para a gente ver os títulos de boletas existentes, a gente pode fazer isso através daquele relatório que eu mostrei, tá? Ou aqui através da alteração de situação de título, e marcando a opção de boleta. A única diferença é que, como eu disse anteriormente, a boleta ela não necessita de alteração manual porque a gente usa arquivo de retorno. Então, o próprio sistema vai fazer essa baixa automaticamente a partir do momento que, no arquivo de retorno, ele lê aquela boleta informada, ok? Bom, a gente tem algumas dúvidas a respeito de juros da cobrança, tá? Esses juros, eles devem ser configurados nos parâmetros financeiros do sistema, ok? Para essa configuração, a gente necessita de um pouco mais de tempo e detalhamento, e cada configuração obedece os requisitos da instituição.
automaticamente o sistema já vincula juros e multas para débito atrasado, tá? Desde que isso já esteja na configuração. Se no seu sistema atualmente não estiver cobrando multa e juros do atrasado, a gente necessita que a instituição entre em contato com o suporte e peça para que seja configurada a multa e juros. E se sobre o valor de negociação for cobrado percentual de multa e juros pela negociação, nós também necessitamos que isso seja parametrizado no sistema de acordo com cada instituição. Então, para verificar essas questões de parâmetros de multa e juros, nós solicitamos que cada instituição entre em contato com o suporte, informe os seus parâmetros, os seus diferenciais em relação à cobrança, e um técnico vai fazer essa configuração junto com vocês aí no sistema, ok? Então, só para a gente recapitular, quando a gente gera a boleta, nós vamos fazer a baixa dela automaticamente através da importação de arquivo de retorno bancário, tá? Lá naquela opção que a gente utiliza para fazer a importação das boletas de mensalidade, a gente também vai importar as boletas de cobrança. Não existe diferença para o sistema, tá, gente? E dentro do arquivo de retorno, já vem especificando o número da boleta e o valor que foi pago para ela. Então, o próprio sistema já entende que é uma boleta de negociação e já passa a situação daquele título para quitado automaticamente, ok? As situações de títulos que a gente vai alterar de forma manual é para cheque e para cartão de crédito, tá? Ou de débito. Temos alguma outra dúvida a respeito da nossa negociação? Bom, temos uma dúvida aqui da Karine sobre recibo para cheque, de quando o cheque for compensado, tá? Bom, Karine, o recibo, ele é impresso quando a gente faz a baixa do débito. Então, quando a gente negocia o débito, a gente tem aquela opção de recibo. Para cheque compensado, vocês podem solicitar uma personalização de documento, tá? Para esse cheque. Aí seria uma personalização mesmo. A gente não tem isso de maneira automática, não. Tá? Então, você entra em contato com o suporte também. Informa que você quer um documento para comprovar que aquele cheque foi compensado, para você entregar, por exemplo, para o pai do aluno. E vai emitir esse documento toda vez que você alterar o título daquele pai, tá? E vai entregar para ele. Mas aí seria uma personalização de documento mesmo. Tá? A gente considera recibo quando a gente faz a baixa de débito, ok? Bom, então a gente encerra aqui o nosso evento, tá? Foram respondidas aí diversas perguntas. O material a respeito do tema de hoje vai ser enviado para vocês, tá? Para que vocês fiquem sempre atualizados sobre as nossas postagens do YouTube, basta se inscrever no nosso canal. Então, acessar o nosso canal, clica lá no botãozinho inscrever-se, para que vocês recebam periodicamente os e-mails do próprio YouTube informando sobre novas postagens e etc, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Bom, existem aqui algumas questões sobre a cobrança, tá? A cobrança, ela é um evento separado da negociação de título, tá, gente? Aqui a gente está falando apenas de negociação. Cobrança a respeito de quando o aluno está em atraso, ela é tratada em um outro evento, tá? Já fizemos alguns deles esse ano. Possivelmente vamos ter outros tratando apenas a parte de cobrança também. Então fiquem antenados aí nos e-mails, no nosso site ax.com.br, onde a gente faz toda a divulgação, tá? E surgindo aí novos eventos do Conexão AX, basta se inscrever, participar para fazer o acompanhamento aí de outras funcionalidades do sistema, tá? Bom, eu gostaria, então, de mais uma vez agradecer a todos. A gente mantém contato em uma nova oportunidade, um novo evento, tá? Qualquer
dúvida ou qualquer dificuldade posterior relativo à nossa negociação, entre em contato com a X através do nosso suporte, ok? E solicitem o auxílio que os nossos técnicos estão capacitados para auxiliar e atendê-los com os nossos chamados aqui do suporte, ok? Tenham todos uma boa tarde, até uma nova oportunidade. Um abraço.